Olá a todos, sejam bem-vindos à terceira aula do curso de Fundações para Concurso Público. Nessa aula a gente vai continuar falando sobre fundação rasa, também chamada de direta ou superficial, e nela a gente abordará sapatas, blocos e radier. Nessa aula, então, a gente vai falar basicamente o que compõe, quais são os tipos e algumas características peculiares que costumam cair em concursos públicos. Bem, vamos começar então já pela sapata. A definição dela pela NBR 6122 diz o seguinte: são elementos de apoio superficiais aqui deixa eu marcar, aqui, ó, de concreto armado, pessoal. Tá vendo que está grifado, sublinhado e em negrito, pessoal? Quando tiver isso aqui, é porque é uma especificidade que cai muito com o concurso. Ou seja, ela é em concreto armado. Consequentemente, pelo fato de armadura, a gente já vai saber que ela vai resistir a esforço de flexão. Então vamos fazer aqui um pequeno desenho. Aqui está o pilar, que descarrega na fundação. Tá mal desenhado, mas é por aí. Então, pessoal, a carga lá vinda do pilar vai mandar para a sapata e ela tende a fazer isso aqui, ó, a flexão aqui na parte de baixo. Então quem vai resistir isso são as armaduras bem aqui na parte inferior da sapata. Então lembre-se disso, sapata, concreto armado, flexão. E então para começar a gente tem a sapata isolada. A característica dela é receber carga de apenas um pilar e possui em sua base em planta normalmente quadrada, retangular ou trapezoidal. Perfeito? Então tá aqui, ó. Temos aqui uma seção retangular de uma sapata isolada. Aqui temos um esquema dela de toda a armadura. Tá vendo aqui a armadura na parte inferior, pessoal? Lembra que eu falei a característica dela, resistir à flexão aqui, ó. Então ela tende a ter essa deformação. Por isso que ela vai a armadura aqui embaixo. E aqui a gente tem uma execução na prática de uma sapata isolada. Perfeito? Então, sapatas corridas, pessoal, agora é um outro tipo de sapato. É aquele sujeitação de uma carga distribuída linearmente. Ou seja, falou sapata corrida, a gente relaciona com carga distribuída linearmente. Vou só fazer um desenho aqui então. Tá aqui uma sapata. Aqui. Aí, ó, ela pega toda essa extensão, ó, aí lá, vai até lá fazer um corte. Perfeito. Tá vendo essa parte de cima? É aqui onde ela vai receber uma carga. Uma carga distribuída. O que iria aqui em cima? Uma parede, um muro e por aí vai. Perfeito? Então essa é a diferença da isolada para distribuída. E como distinguir ela de uma retangular? Ela tem que ser 5 vezes a menor largura. Uma largura ser 5 vezes superior à outra. Só pegar aqui um exemplo. Ó. Tá vendo que essa sapata isolada aqui, ó, se ela continuasse aqui indo, e aqui em cima a mesma coisa, ela se chamaria uma sapata corrida. Então o que difere? Se esse lado aqui, ó, for 5 vezes superior a esse outro lado aqui, ó, então ela pode ser considerada uma sapata corrida. Essa é a diferença. E a principal característica dela, então, repetindo, carga distribuída linearmente. Aqui está a sapata corrida, pessoal. Aqui é onde vai ser um muro, ou parede, ou qualquer tipo de carga distribuída. É uma execução na prática da sapata corrida. E vamos para o próximo, então. É a sapata associada, ou também chamada de radier parcial. É uma sapata comum a vários pilares, cujos centros em planta não estejam situados em um mesmo alinhamento. Pessoal, olha a diferença de viga de fundação para sapata associada. Mesma definição, apenas que uma está situada em um mesmo alinhamento e a outra não. Isso cai demais, pessoal, a diferença entre viga de fundação e sapata associada. É só
esse pequeno item que costumam cobrar. Essa especificidade da norma que cai muito. Aqui então, vamos para o próximo. Temos um exemplo de quando se utiliza uma sapata associada. Vamos supor que lá no projeto da obra tem uma sapata isolada aqui e uma outra sapata isolada aqui assim. Então, enfim, já deu para notar. Então, o que tem que fazer nesses casos, já que há a superposição das sapatas? Usa a sapata isolada. Essa daqui, por exemplo, vou dar um outro exemplo. Ó. Ele poderia estar aqui, um outro pilar aqui. O que a gente usa? Perfeito? A sapata associada. Ou seja, esse pilar aqui, ó, ele não vai estar alinhadinho com esse outro. Ele pode estar em diversos locais. Se o projetista achar que o melhor custo-benefício é fazer uma sapata associada, então assim o fará. Então, só recapitulando, a gente já falou sobre a sapata isolada, a sapata corrida e a sapata associada e a viga de fundação. Temos então um caso específico, pessoal, chamado viga alavanca ou viga de equilíbrio. O que é essa viga de alavanca ou de equilíbrio? Tem aqui toda a definição dela, mas eu vou destacar essa parte, ó. Pilar posicionado na divisa de terreno. Perfeito? Lembra-se disso. Viga alavanca ou de equilíbrio eu costumo chamar de viga de equilíbrio. É utilizado quando a gente tem um pilar na divisa. Vamos para o esqueminha aqui, ó. Aqui a gente então tem um pilar bem na divisa. E aqui, ó, bem aqui nessa linha, seria a divisa do terreno. Você não pode construir, aqui é o vizinho, né? Você não pode construir para esse lado. Então, o certo entre aspas, né, seria fazer isso aqui, ó. Aí o pilar ficaria centrado bem aqui no centro de uma sapata. Porém, aqui, ó, não é possível construir, aqui é terreno vizinho. E vocês conseguem observar que se o pilar estiver bem aqui no canto da sapata, ele vai tender a fazer esse movimento com a sapata, ou seja, ele vai tender a virar ela, e é aí que entra a viga alavanca, pessoal. Ou seja, aqui é uma outra visão dela, ó. Você junta, entre aspas, duas sapatas para combater esse efeito. Ou seja, essa sapata aqui, ó, ela não vai fazer esse movimento. Perfeito? Então, a viga alavanca ela é utilizada quando um pilar está posicionado no terreno de divisa e visa combater a excentricidade de um pilar na sapata, que gera esse movimento aqui de rotação da mesma. Por fim, então, passamos da parte de sapata, vamos falar do bloco. Pessoal, bloco é um elemento de fundação superficial, ou seja, igual a sapata, mas a diferença dele é que não é concreto armado, pessoal. É concreto comum ou concreto ciclópico. Concreto armado. Não é concreto armado, lembre-se disso. Ou seja, o efeito de tração nele vai ser resistido pelo próprio concreto. Perfeito? Aqui o desenho de um bloco. Tá vendo essa altura aqui, ó? Essa altura do bloco vai ser superior àquela altura, só pegar aqui um desenho, altura da sapata. Aqui, ó, a altura da sapata é inferior, a altura da sapata é inferior à altura do bloco. Por quê? Porque a sapata não precisa de tanto concreto assim para resistir aos esforços vindo do pilar. Então é uma outra característica que eu não citei aqui e estou falando para vocês. Ele pode ter esse formato, também pode ser literalmente um bloco, né, na obra. E é isso, essa é a principal característica, pessoal. A ausência de armadura e esforço resistido pelo próprio concreto. E por fim, então, pessoal, nós temos o caso do radier. É quando todos os pilares da edificação são descarregados
em uma placa de concreto, vamos chamar assim, né? A definição direta dele é bem assim: elemento de fundação superficial que abrange parte ou todos os pilares de uma estrutura, distribuindo os carregamentos. Aqui uma curiosidade, pessoal, que pode ser que faça vocês errarem uma questão. Eu sabia muita coisa sobre Radier, o comportamento dele, a execução dele, já executei um Radier, mas só que uma vez em fazendo um simulado, eu peguei isso aqui, ó. Só rabiscar aqui, ó. Então estava lá bem assim, um radier é elemento de fundação superficial que abrange parte ou todos os pilares de uma estrutura, distribuindo os carregamentos. Esse parte ou todos é porque eu estava acostumado a estudar com a NBR antiga, a de 1996. E a 2010 acrescentou esse pequeno detalhe aqui, ó, parte ou todos os pilares de uma estrutura. Então lembre-se disso. Não necessariamente o Radier vai abordar todos os pilares de uma estrutura. Vou só pegar aqui um exemplo. Vamos supor aqui uma residência. Aí essa residência tem uma garagem que é coberta. Aí é uma garagem aqui, ó. Vamos supor esse desenho. Tudo isso aqui é Radier, né? Porém, essa cobertura aqui ela é leve. Ela bastaria ter dois pilares aqui descarregados que já suportaria a carga vinda aqui dessa cobertura. Então, o que a gente poderia fazer no caso? Ó? Aqui seria a radier. E aqui, ó, teria duas sapatas para suportar, sapatas ou bloco, para suportar a cobertura que estava aqui da garagem. Entendeu as características? Se o projetista achar que, se ele falar assim, não compensa a gente fazer todo um radier aqui, que é desnecessário, porque aqui não vai ter nenhum pilar, basta então a gente colocar só duas sapatas aqui nas extremidades. Então é nesse caso, porque às vezes um ou outro pilar não tem presença de radier. Mas mesmo assim a definição da obra é uma obra radier. Tudo bem? É isso, pessoal. Até a próxima aula e um forte abraço. Até!